MercadoCast desta semana recebendo a Gabriela Amoroso da B Fabriani, da área de vendas. Tudo bom, Gabriela? Seja bem-vinda. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Obrigada. É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Olha, Gabriela, o ano de 2024 está começando e promete também na B Fabriani. O que vocês estão pensando, né, propondo, trabalhando para continuar crescendo nesse ano de 2024? A gente fala que esse ano ele vai ser um ano da expansão, né? Então, no ano de 2023, a B Fabriani ela olhou muito para dentro, né, de casa, onde a gente trouxe pessoas para ocupar cargos de gestões específicos dentro da incorporadora. A gente olhou também para áreas da engenharia interna. Então, esse ano a gente está conseguindo atacar essas frentes de exatamente a execução, né? Que é aquilo que a gente está se propondo aí para acelerar as nossas obras também. É um ano de expansão. É um ano em que a B Fabriani vem forte com um rebranding, né? Então a gente está apresentando aí também um novo posicionamento. A gente está olhando para o estado do Rio Grande do Sul. Então, óbvio que Santa Catarina é a nossa casa, é a nossa matriz, vai continuar sendo as nossas operações aqui. Mas, em específico, para o ano de 2024, a gente pensa muito nessa expansão, né? Então, abrir essas novas praças que nos últimos 2 anos aí foram planejadas, e esse ano está chegando o ano de executar essas frentes, essas equipes aí comerciais também. Vocês pretendem trabalhar aonde especificamente? Não pensam, por exemplo, em trabalhar um pouco mais em Porto Belo, aqui no Litoral Norte? Como é que vai ser? Legal. Em específico em Santa Catarina, a gente já tem projetos para a gente estar trabalhando nesse ano em Barra Velha, Tijucas, Camboriú, Joinville, que é nosso próximo lançamento, inclusive dentro desse mês de fevereiro, né? A gente já está fazendo esse próximo lançamento lá. Mas em Porto Belo a gente ainda está analisando. Vem chegado, né, em constante novas áreas para a gente analisar, então isso ainda está em estudo, mas hoje a gente não pretende, nesse momento, atuar ali. E, em específico, também as nossas regiões do Rio Grande do Sul, né? Então, esse ano a gente abre praças lá em Canoas, Tramandaí, Pelotas e também outras áreas que a gente vem analisando para possíveis empreendimentos lá no Sul também. O tipo de obra que vocês pretendem realizar nessas áreas, principalmente áreas mais urbanas como Joinville, Canoas, é diferente do tipo de obra que vem aqui para o litoral? Não. A gente sempre fala que a B Fabriani ela tem muito nichado, né? O público e o andamento do que ela quer. Então, a gente sempre frisa que é a primeira moradia, médio padrão, né? E residencial. Então, a ideia é justamente a gente também entregar esse mesmo nicho e atacar esse mesmo nicho, né? A gente fala que a gente oportuniza a moradia para a classe média. Então, a gente continua na nossa mesma batida em todas essas praças que a gente utiliza. Inclusive, muito a gente conversou internamente sobre isso, se a gente manteria mesmo as condições de pagamento, se a gente manteria mesmo o comissionamento, que hoje a gente aqui em Itapema específico é reconhecido sobre esse diferencial também. E a intenção é que a B Fabriani seja vista sempre com o mesmo modelo de negócio. Então, a gente vai na mesma batida. Óbvio que os projetos são diferentes, né? Em Canoas é um projeto muito maior do que o que a gente tem aqui, mas isso vai linkar um pouco com prazo diferenciado, né? Mas em específico, pagamento, execução, modelo de negócio, ele é todo o mesmo. O mesmo que é aplicado por aqui. E aqui em Itapema vocês têm ainda uma série de terrenos permutados. Como é que vai ser a atuada dessas obras agora? Como é que vocês vão tocar essas obras? A gente sabe que tem o Vila que está prestes a ser entregue aqui no Morretes. O foco continua sendo Morretes. Como é que fica essas áreas que já estão permutadas? É legal até a gente falar sobre isso, porque hoje a gente já tem, né, terrenos tanto no Morretes quanto no Alto São Bento. A gente também já está olhando para o Várzea, que é o empreendimento também que está em execução de obra. Então, assim, hoje os esforços, eles estão 100%, né? 100% não, porque a gente já está tocando outras obras, mas digamos que 80% destinados para a entrega do Vila. Então, o objetivo é, né, em um curto espaço de tempo, aí a gente já iniciar esse processo de vistoria para a entrega também do empreendimento, que é o nosso segundo empreendimento dentro desses 10 anos que a gente está atuando.
Mas vale lembrar que a B. Fabriani está aqui desde 2017, né? Onde a gente iniciou a primeira obra em 2019. Então, nesse curto espaço de tempo, a gente já faz essa entrega de segundo. E quando a gente olha, a nossa missão, a nossa visão, ela é muito linkada em a gente entregar essa oportunidade para a classe média e atuar em áreas de expansão. Então, dificilmente a gente fala, vocês vão ver um B. Fabriani, falando para o nosso público em geral aqui, na meia praia, né? Porque a gente olha para essa zona 3. Então, o objetivo, sim, é continuar, né, focado nessa região, nessas áreas de expansão das cidades. Então, é o que a gente está buscando também nessas outras regiões que a gente está indo. Então, em específico, nesse ano, o foco ele acaba sendo muito direcionado para a obra e entrega do Vila e também do Colline e do Cantinho da Alegria, né, que são aí empreendimentos e obras que a gente está linkando no nosso cronograma como serem os nossos marcos para 2024 aqui em Itapema. O Cantinho da Alegria é uma obra social, né? Exato. O que vocês pretendem fazer lá? Lá hoje a gente já está iniciando, né, toda a parte da sondagem. Então, o Cantinho da Alegria, até acho que é legal a gente falar sobre a B. Fabriani, ela tem um eixo social também, né, que é o Instituto B. Fabriani. Então, a gente sempre busca atuar com os nossos stakeholders, entender, né, como que a gente pode mitigar um pouquinho desse impacto que a gente acaba ocasionando na sociedade. Então, em específico, aqui em Itapema, a gente apoia o Cantinho da Alegria, né, e nós nos propusemos a entregar uma nova sede para eles, né. Hoje, eles têm uma sede que ela é alugada. Então, eles conseguiram lá um terreno e hoje a gente já conseguiu elaborar todo o projeto. E a ideia é que entre abril e maio, aí a gente já comece essa execução também. Então, acho que é importante a gente frisar que não é só sobre o lucro também, né? Mas é o impacto social e positivo que você vai colocando aonde você está atuando. Então, a gente está bem empolgado aí com o desenvolvimento desse projeto. Nessa área social, a gente tem uma demanda crescente habitacional em Itapema, por mais que as pessoas olhem, mas tem 20 e tantos mil imóveis vazios, né? Mas para o próprio trabalhador da construção civil, hoje são, se não me engano, 9 mil trabalhadores da construção civil, segundo dados do sindicato. Para o próprio trabalhador da construção civil, é difícil para ele alugar ou adquirir um empreendimento aqui na cidade de Itapema. Por isso que a gente tem hoje um fluxo de trabalhadores indo morar em Tijucas, indo morar em Canelinha, né, que são municípios próximos aqui, indo morar em Camboriú, né, porque é onde um metro quadrado vale menos do que Itapema. Como é que a B. Fabriani vê isso? Existe a possibilidade, por exemplo, já que a B. Fabriani tem se envolvido nessas obras de interesse social, digamos assim, que é o foco do bairro Morretes, de trazer um Minha Casa Minha Vida de repente, ou não vai chegar nesse nível, ou vocês pretendem utilizar esse programa do governo federal em algum lugar? Hoje, basicamente, assim, a gente está muito traçado e eu até comento que se a gente for olhar para a oportunidade que a gente tem do morador comprar hoje um B. Fabriani, a gente consegue exatamente atacar esse público, né? A gente sabe que hoje o metro quadrado aqui ele está super valorizado, está em destaque em todo o nosso país, mas a condição que a gente oferece e oportuniza, a gente sempre fala muito que é a parcela que vai caber no seu bolso, né? Então, hoje a gente pensando em atacar principalmente esse público morador e solucionar uma dessas dores, a gente está falando do cliente obter um apartamento por 700 ou 800 reais de mensalidade, né? Enquanto ele está em período de obra. Então, a gente já está deixando isso mais acessível. Claro que os programas, eles são estudados, né? Hoje, basicamente, o interesse é que a gente continue atuando no nosso modelo, então, tomando esses financiamentos para a produção, né? E hoje, a gente sempre até fala a respeito dos fluxos que a gente trabalha, né? Quando a gente fala da tabela, a gente está falando aí de 10% de entrada num imóvel. Mas a gente tem essa flexibilidade, então é sempre importante a gente falar que para o cliente morador, ele adquirir o empreendimento dele hoje, com um prazo estendido, é como se fosse um modelo de poupança. Então, ele vai colocar a entrada dele ali, a gente consegue flexibilizar esse fluxo, seja com reforços anuais ou com reforços semestrais, onde ele vai pagar apenas até 30% durante o período de obra.
Então, a gente oportuniza essa questão de que ele pode estar pagando o aluguel dele, ele não vai ter um desembolso alto durante esse período, e logo após que ele sai, então, dessa locação, ele vai ter 2 oportunidades lá na frente. E aí a gente ataca novamente essa questão, né, do financiamento. Então, a gente sabe que são poucas as construtoras que hoje oferecem isso nesse nicho em específico. Então, esse cliente ele pode vir a financiar com o próprio banco, então ele fica aí mais, né, 20, 30, 40 anos no financiamento direto. E normalmente os financiamentos imobiliários estão pedindo 20% a 25%. Exato. Né? Se encaixar no plano, já pagou 30%. Né? Então já vai, essa parte da entrada, vamos dizer assim, do financiamento num banco tradicional. Já teria resolvido, né? Mas o valor que fica desses 70% é que me preocupa particularmente, né? Tendo em vista a constante informação que a gente recebe aqui, que a gente, o pessoal está fazendo imóvel para investidor, o pessoal está fazendo imóvel para quem quer passar veraneio, né? Enquanto isso está faltando para quem precisa realmente morar aqui na região. Dá realmente para ter um público que consiga, vamos dizer, financiar 300 mil reais aí e ter uma parcela que caiba no bolso? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão analisando isso? Hoje a gente tem, em específico, a gente pretende atacar e sanar principalmente esses riscos e essas dores, né? Uma das alternativas que no ano passado a AB Fabriani desenvolveu para isso também foi até inclusive buscar a parceria junto com o grupo direto dentro da XP. A ideia é que, a partir do momento que esse cliente ele venha para a AB Fabriani, ele ganha essa oportunidade de também ter um assessor de investimentos ajudando ele, apoiando ele durante todo esse percurso de 5, né, a 4 anos aí que ele vai ter de obra. E aí, quando ele chega nesse momento das chaves, ele não vai se preocupar com toda essa questão da burocracia, né? Então, essa pessoa, esse assessor, ela vai prestar esses esclarecimentos, encaminhar 6 meses antes, entender com ele como que vai ser esse conceito, se ele realmente vai ir para o financiamento bancário, analisar essa questão de score e, a partir desse momento, fazer a apresentação para ele das possibilidades. Vale lembrar que, quando a gente fala do financiamento bancário, a gente precisa sempre analisar a renda familiar, né? Então, dificilmente a gente vai estar falando do morador que vai financiar sozinho. Então, a gente analisa a renda da família média, e isso vai alavancar também esse score, essa possibilidade do financiamento. E falando em XP também, eu imagino que o melhor dos mundos seja você garantir ali a parcelinha dos 30% ao longo durante a obra, né? E você ter um cascalhozinho a mais para você investir também. Né? Fazer um investimento num fundo, alguma coisa que o consultor vá te indicar. Porque quando você passou os 4 anos ali, você já tem um dinheiro que você guardou para amortizar, né? Para dar mais uma amortizada, para dar mais uma reforçada, para aquela parcela não ficar muito grande. É uma alternativa que é diferente do que tem de tradicional aqui em Itapema, né? E assim, tem mais uma questão também que a gente vem desenvolvendo, que em breve a gente vai divulgar, vou dar um pouco de spoiler aqui, mas a gente tem o FDIC, né, que é um fundo de investimentos de direitos creditórios. É mais uma frente que a AB Fabriani vem trazendo para completar o ecossistema da incorporação imobiliária. Porque justamente qual era a ponta, não vou falar gap porque é muito forte, mas qual era a ponta que a gente entendia que a gente estava talvez mais frágil? Era a parte da tomada do financiamento, né, para a gestão dessas obras, porque a gente sabe, é um processo burocrático, é um processo que você precisa analisar as taxas de juros. Então, a gente vem para completar agora esse processo. Então, em breve a gente também vai ter o próprio fundo da AB Fabriani, que isso também vai captar recursos e vai abrir exatamente essa possibilidade, né, para que o cliente também olhe para essas frentes. Visto que, assim, a nossa importância, o nosso desejo é, de fato, atacar esse cliente morador. Mas o que a gente vem sentindo é que hoje a gente sabe, o mundo olha para Itapema, né, o mundo compra Itapema. Então, a nossa base hoje de clientes, ela acaba sendo praticamente, aí vamos falar, 80% investidores. Então, a gente está entendendo como trabalhar e oportunizar para chegar até essas pessoas que de fato precisam, né, ter essa acessibilidade também.
Vocês têm um modelo diferente de financiar a construção, né? Vocês não financiam a construção com o dinheiro do cliente, do comprador. Financiam com a ajuda de instituição financeira. Como é que está o interesse dessas instituições financeiras pelo mercado de Itapema e por obras aqui? A gente recebe constante pedidos, né, de fundos que são encaminhados para a diretoria para análise. Especificamente nesse ano de 2023 foi escolhido a não tomada do financiamento por questões estratégicas de taxas mesmo, né? Sendo que o objetivo e o que a gente acompanha do mercado dentro da economia é que isso venha a ter uma decrescida, digamos assim, nesses próximos anos. E para isso a gente vem atuando em frentes diferentes. Então, um dos objetivos foi para esse ano trazer o FDIC. O segundo objetivo foi também, a gente sempre, até hoje as obras que a gente trabalhou, que foi Armona e Vila, a gente emitiu CRI, né? Então, para esse ano, o objetivo foi a gente olhar também para as instituições bancárias. Então, a gente está em processo de emissão de GERIC da Caixa, o que vai nos oportunizar também essa tomada dentro do banco, né? Que isso a gente sabe que é muito mais burocrático, mas quando a gente está falando desse público em específico, quando você fala sobre ser financiado pela Caixa, isso já te passa uma outra credibilidade, porque é o maior programa habitacional, né? Então, a AB Fabriani, ela vem atacando essas frentes para a gente poder ter uma gama, né? Não depender só de um fundo, não depender só de uma gestora, mas ampliar essa possibilidade de financiamento. Uma coisa interessante de você fazer obra financiada pela Caixa é que ela vai fazendo o desembolso e a liberação de recurso para o andamento da obra de acordo com o andamento. Né? Vão fazendo as medições, vão fazendo as entregas, e isso dá uma grande segurança para quem vai comprar. Exato. Né? Porque ela está financiando ali com a construtora, mas ela vai financiar o imóvel para quem vai comprar depois ainda, né? Você ataca essas duas frentes, né? Que isso também é um ponto muito importante, tanto para a incorporadora, tanto quanto para o cliente. Mas vale lembrar que no nosso modelo também, Marcos, hoje, independente dele ser financiado ou por uma gestora ou ser por uma instituição bancária, a gente tem já essa funcionalidade da auditoria, né? Então, as duas obras que a gente vem executando aqui, que a gente já entregou e está prestes a ser entregues, elas foram securitizadas. A partir do momento que você toma um financiamento, automaticamente nem todas exigem, mas a maioria delas exigem uma securitização. Ninguém empresta dinheiro de graça, né? Sem estar seguro. Então, os nossos clientes, independente da frente que a gente traga para fazer esse financiamento, ele pode ter essa segurança nesse Ainda tem auditoria e seguro. Exatamente. Então, e a gente vai atuar da mesma forma com o FDIC também, né? Também tem uma auditoria que vai fazer essas medições e que vai liberando isso mediante o andamento da obra, né? É interessante porque se você for olhar até 2 anos atrás, né, até, vamos dizer assim, 2019, antes da AB Fabriani chegar, você não tinha nenhuma empresa de fora por aqui oferecendo esse tipo de alternativa, né? Era financiamento próprio, construtora que já fez 8, 9, 10 prédios, né? E o povo sempre com aquela história, né? Confia em quem está com obra em andamento, que está com ritmo bom, que está com muitas obras entregues, né? E sempre criticando quem chega de fora, né? E com modelo diferente. Com modelo diferente. Chegou com modelo diferente, já é desconfiança. Né? Então, mas aí quando chega o mercado, ele também tem atraído pessoas para fazer assessoria para quem quer investir. Né? E essas pessoas que vêm para cá investir, que procuram essas assessorias de investimento, elas já estão recebendo outro tipo de informação, né? Elas Isso é bastante recebendo, interessante, né? Um conteúdo diferente. Eu vou falar que nesses últimos 2 meses em específico que a gente está começando a olhar um pouquinho para fora da nossa operação, a gente vê o quanto o nosso modelo ele é comum em mercados mais maduros, né? Então, a gente vem atuando forte no mercado lá de Porto Alegre. Eu gosto sempre de frisar que a AB Fabriani de 2019 não é mais a AB Fabriani de 2024. Hoje a gente tem mais de 100 pessoas dentro da empresa do administrativo. A gente está com 4 escritórios por todo o Brasil. Então, a gente tem o de Itapema, que é a nossa matriz, temos em Porto Alegre, temos no Rio Grande do Sul e em São Paulo, onde fica uma parte mais estratégica de diretoria. Então, eu acho que esse momento,
onde os rumores, né, do forasteiro ou do cara que não efetivamente não vai entregar, eu acho que a gente já teria que ter ultrapassado quando a gente olha para um modelo de gestão que a gente está falando de impactar mais de 250 pessoas direta e indiretamente. São 250 pessoas ou famílias que dependem desse mercado também, né? Isso é muito linkado àquilo que eu comentei no início. 2023, a empresa, ela se estruturou de uma forma muito fortalecida, trazendo pessoas para cargos de gestão com experiência de mais de 30 anos dentro do mercado imobiliário. Então, a gente vem se consolidando, internalizando muitas funções, como áreas de contabilidade, áreas de arquitetura, fazendo com que esse ecossistema ele aconteça dentro de casa, para que a gente tenha o quê? Mais prazo, mais flexibilidade para as entregas também. Então, eu acho que esse modelo, ele, de fato, né, ele às vezes ele já causou muita dúvida, porque quando a gente fala do nosso mercado em específico, a gente fala de arrecadações de 50%, 60%, até 70% durante o período de obra, e a AB Fabriani chega com 25% a 30%. Esse cara, muitas vezes, ele questiona, mas como que vai construir? E, de fato, às vezes é só essa falta do entendimento de como que esse modelo acontece, né? E que, sim, a gente não vai construir com os 30%, não existe mágica para isso. Não, a conta não vai fechar. Então, é entender o como a gente vai buscar, quais são as alternativas que isso já acontece. Então, é muito engraçado, porque, por exemplo, quando a gente vai pro sul, lá é normal. Todo mundo já entende, tu não precisa ficar explicando esse modelo, né? Então, lá você tem em cada tapume, de cada obra, a placa do agente financiador, e é de 20% a 25% e tá tudo certo. E a gente nem precisa ir muito longe. Joinville, em específico, que a gente está lançando agora, é a mesma forma, né? A gente tem aí concorrentes que já vêm, que dominam o mercado e entregam com maestria também, que é o mesmo formato. Então, eu vejo que há uma quebra cultural, né? Uma quebra de paradigmas, mas ao mesmo tempo, a gente vem conquistando a credibilidade, vem conquistando a confiança, né? E a gente sempre fala muito internamente que muito mais do que falar é a gente fazer, é a gente executar, é a gente entregar. E eu vejo que a gente vem caminhando e se preparando para isso, sabe? Gabriela, e nessa esteira tá esse rebranding de marca aí que vocês fizeram, essa mudança de logomarca, mudança de conceito. Conta pra gente um pouquinho o que vocês pensaram e como é que vocês querem comunicar isso daqui para frente. A ideia inicial, né, da gente falar sobre a AB Fabriani nesses 10 anos que a gente está marcando agora, foi justamente de trazer esse posicionamento da marca mais maduro, né? Da gente trazer esse mercado mais moderno, mas também maduro. Então, a gente já fez algumas alterações nas nossas redes sociais, já comunicou alguns clientes. Essa marca, ela vem com um posicionamento mais firme, né? Justamente falando sobre o nosso ecossistema inteiro, sobre a questão da inovação, sobre a internalização de alguns serviços, sobre a ponta financeira, que era ainda uma ponta frágil dentro da empresa. E a gente está trazendo agora esse mote da campanha, que é falando sobre o luxo. E é para quebrar mais um paradigma. A gente gosta de ser diferente mesmo, né? E tirar essa onda de que o luxo, ele não é só o dinheiro, né? O luxo é você poder ter um apartamento na praia. O luxo é você poder ter um apartamento com rooftop pagando R$600 por mês de parcela, pagando 320 de condomínio. O luxo é você poder estar com os serviços, né, com acessibilidade próxima. Então, as próximas campanhas aí que a gente vai estar soltando é justamente nessa pegada, né? O luxo que cabe no seu bolso, o luxo que é acessível para esse público também. O que não quer dizer que vá ir para esse mercado do altíssimo padrão que também existe aqui e que também é reconhecido até internacionalmente como um padrão extremamente, uma qualidade, né, uma qualidade fora da curva, vamos dizer assim, né? Mas é a possibilidade de você ter o seu imóvel, né? E isso a gente está vendo com o crescimento lá do bairro Morretes, que é um negócio fora do comum. Preocupações para 2024 aí, alguma preocupação em relação à eleição, essa lei do IPTU que está na Câmara, mão de obra, o que vocês preocupa mais vocês assim?
A gente vem se organizando internamente a respeito dos nossos projetos, né? Então, acelerar todo esse processo, principalmente em relação a essas áreas que nós já temos dentro do Morretes, né? Então, isso já está tramitando internamente com um fluxo intenso aí de atividades para estar um pouco mais tranquilos e seguros para projetos futuros. Quando a gente fala em relação à mão de obra, em específico, né? A gente sempre tenta fomentar a verticalização no sentido de trabalhar com a mão de obra própria, né, compartilhar dos serviços próximos e fomentar esses fornecedores, mas a opção acaba sendo também sempre você trabalhar com terceiro, né, com empreiteiras. Assim como a gente fez recente no Vila, assim como a gente está fazendo no Colline, que a gente contratou uma empreiteira também, porque a gente sabe que aqui na nossa região às vezes acaba sendo um pouco escasso. Então a gente acaba trazendo essas pessoas de fora. Eu não vejo que quando a empresa tem essa flexibilidade de olhar para outras cidades, para outros locais, a mão de obra ela seja um problema, né? Você consegue, acho que, sanar ele facilmente nesse sentido assim também. O problema é a grande quantidade de obras em andamento, né? e pessoas. E essa questão da mudança na lei do IPTU, o pessoal tem falado muito na questão da outorga onerosa também ser aplicada lá na região do Morretes, né? Vocês acham que isso facilita para vocês alguma coisa? Olha, sinceramente, a ideia é que a gente pudesse continuar em específico nesse rumo que hoje a gente toma, né? Uhum. Talvez algumas áreas vão ficar mais delimitadas, com certeza isso impacta no processo construtivo, porque você acaba tendo delimitações de unidades por andar, ou você acaba tendo delimitações de altura. Então, esse é até um objetivo, o qual a gente tem internamente esse ano, junto com a área de incorporação, é de acelerar o máximo possível esses projetos para que a gente fique tranquilo por pelo menos algum prazo em relação às tomadas do poder público. A justificativa de alguns construtores nessa linha é o medo de queimar o mercado, né? O medo de você construir apenas interesse social no Morretes, quando você poderia estar construindo apartamentos maiores, né? Naquela região também, né? E você ter uma quantidade muito grande de imóveis do mesmo padrão, né? O que atrairia um público, não só investidor, mas um público para morar, o que não é ruim até certo ponto, né? Mas aí tem as preocupações, né, urbanísticas da cidade, né, as questões motoras. O medo é que, num determinado momento, a situação de mobilidade comece a impactar a venda desses imóveis. É isso que a grande parte dos construtores não quer, né? Tem essa preocupação. Mas eu acredito que tem muito espaço ainda para crescer, né? E assim, essa questão, eu acho que hoje a gente já consegue visualizar essa diferença dentro do mercado também, né? Quando a gente olha para dentro do Morretes, em específico, a gente não está segmentando, né? A gente tem apartamentos lá que são no nível, estou falando de outras construtoras, que são muito semelhantes, né, à Meia Praia. A gente já tem essa diferença nesses planos hoje de poder construtivo, né, do que pode ser aqui ou não pode ser lá. Eu acho que a gente precisa, justamente hoje, quando eu olho, né, para a administração, é muito mais a gente atacar, de fato, essas questões que até você citou, né, de mobilidade, de entrega de qualidade para o nosso povo, do que a gente olhar para aquilo que efetivamente vem trazendo e movimentando a economia do município, né? Então, eu acho que a gente precisa hoje contribuir com esse desenvolvimento, atacar essas frentes que a gente sabe que acabam sendo problemas, principalmente para o morador hoje, do que a gente pensar nesse poder construtivo momentâneo, né? Eu falei do Minha Casa Minha Vida porque essa questão habitacional é uma coisa que está na cabeça dos candidatos, né? Dos pré-candidatos a prefeito, né? E com certeza eles vão ter que atacar essa questão da falta de moradia para o trabalhador daqui, né? E o foco com certeza vai ser áreas no Várzea, vai ser áreas mais ao fundo do Morretes, vai ser o Jardim Praia Mar, né? Áreas mais um pouco mais distantes da praia, onde o valor do terreno vai ser um pouco acessível, ou que a própria prefeitura encontre uma forma de subsidiar,
né, a questão do terreno, desapropriar, tornar de interesse social, e por isso que eu falei, né, que as construtoras que trabalham com esse nível mais de financiamento, mais popular, são as primeiras da fila, né, a olhar para esse nicho, que eu refuto significativo, porque a gente tem olhado muito para esse povo, mas onde eu moro, por exemplo, só para ter uma ideia, não tem um dia que não bata alguém perguntando se a casa do lado, que fica um pouco mais trancada, está para alugar ou não, né? Então tem uma busca muito grande por imóveis, né? A gente é uma empresa de adaptabilidade, né, Marcos? Então, quando a gente olha para isso, e se isso se encaixa ou se encaixará no nosso modelo, é óbvio que a gente não vai dizer o não, né? Ou não vai atacar essa frente. Mas a gente sabe que ele requer um outro modelo de estudo, né? Um outro modelo de padrão construtivo. Então, existem pessoas específicas dentro da empresa que estão analisando, olhando para isso, não só aqui no mercado de Itapema, mas principalmente no mercado do Rio de Janeiro, que hoje a gente também sabe que é um dos mercados que mais tem, né, imóveis nesse ticket também. Então, a gente vem acompanhando as tendências e entendendo aquilo que efetivamente vai fazer sentido, né, a longo prazo também. Eu acho que esse avanço junto da Caixa também já traz um pouco, né, desse olhar da AB Fabriani para isso. De todo esse ingrediente para 2024, não falamos ainda de corretor, né? Como é que vocês vão fazer esse carinho nos corretores esse ano, né, para que eles continuem engajados com vocês? Porque quem estiver, né, vendo a gente fora, precisa entender também que o corretor é que faz a frente aqui em Itapema e na região, e de forma independente, eles não fazem parte do time das construtoras. Então as construtoras têm sempre que trabalhar muito forte com os corretores. Como é que vocês vão fazer isso esse ano? Qual é que é a estratégia com eles? Legal. Esse ano a gente pensou em um programa exclusivo, né, que a gente deu start agora em janeiro, junto com o lançamento do POP, que foi o nosso último empreendimento, que é o BF Day. Então, todos os meses nós teremos eventos BF Day, né? E esse evento ele vai ser principalmente para o corretor, onde a gente vai trazer ou algum lançamento, ou alguma informação específica, ou alguma ação, ou alguma campanha. Vou aproveitar o momento, nesse mês de fevereiro, a gente vai fazer o BF Day no dia 21, então a nossa equipe já está contatando. E a ideia é a gente trazer para o BF Day sempre aqueles parceiros específicos que estão conosco no dia a dia. Óbvio, abrir, né, as portas em eventos maiores, porque a gente vai ter ações menores e ações maiores durante todo o ano. Mas é a gente beneficiar também essas pessoas que já estão junto com a AB Fabriani nessa caminhada. Além disso, reforçar, né, que hoje a gente continua com a nossa estratégia de comissionar em 7% do nosso corretor. Então, isso acaba fazendo com que também seja um grande atrativo para ele ofertar e trabalhar os nossos produtos. Então, eu acho que para esse ano, tanto esse rebranding junto com o BF Day e a nossa estratégia de comissionamento vai fazer com que a gente se aproxime e com que a gente também consiga estar sempre contribuindo, né? Ensinando, trocando e aprendendo com essa ponta que ela é aí de suma importância para a gente, para que o mercado continue acontecendo, né? Legal. A expectativa agora para a entrega do Villa, já tem aí uma data, um momento? O que vocês estão planejando aí para o Villa? A gente solicitou o Habite-se, né, em dezembro, então a gente já está nessa fase de andamento. A gente acredita muito, tem algumas questões de área de lazer que está em andamento agora, para a parte de finalização também. Em abril a gente já deve iniciar esse movimento aí das vistorias com os nossos clientes, né? A gente já está em constante informação com eles. Então, o primeiro semestre aí, ele vai ser marcado com certeza aí com a entrega do Villa, né? Ele está dentro do prazo, bacaninha, tudo direitinho? Isso, a gente tá cumprindo. A gente está dentro do prazo de carência, né? Então, a entrega dele ali, ele era previsto para dezembro, a gente está utilizando desse prazo, mas, obviamente, a gente acaba sendo amparado pela lei, né? Então, a gente tem esses 180 dias e a intenção, sim, é a gente entregar antes desse prazo aí finalizar. É interessante o Villa, ele tem alguns tipos de plantas diferentes, né? Que também não eram muito comuns aqui em Itapema, né? Isso também atraiu bastante interessados no empreendimento. É bem bacana. Bom, 2024 está aí.
né? Para a gente continuar crescendo, para a gente continuar levando o nome de Itapema, do Litoral Norte, com muitas novas possibilidades, né? Eu te agradeço, Gabriela, por ter vindo hoje aqui, trazer as informações da B. Fabriani para o nosso podcast, né? E te dizer que o Visor Notícias está sempre de portas abertas para vocês. Maravilha, gente. Agradeço, Marcos, o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse canal de credibilidade e grande audiência aqui também pra gente. E a B. Fabriani deixa aberto aí o convite, né? A todos os nossos clientes, corretores que quiserem estar passando lá e conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho. O Mercado Cast desta semana fica por aqui. O nosso Mercado Imobiliário SC volta na próxima semana ao vivo pelo canal 17 do Cianet Play e pelas redes sociais do Visor Notícias. Até lá!